Boa tarde, pessoal. Professor Eduardo falando. Hoje vamos trabalhar o conceito de ideograma e a importância dele para a gente aprender e apreender as noções que a gente trabalha no taoísmo. E especialmente pensar como uma visão superficial das traduções não conseguem dar para a gente a percepção adequada do que a gente está fazendo. E quando a gente tem essa percepção adequada, o nosso olhar, o nosso valor e mesmo o nosso desejo de treinar e de seguir o caminho, ele muda, ele fica maior. Tá? Então vamos, por exemplo, começar com esse exemplo aqui, Jing. Né? Jing é o termo que no taoísmo a gente tem traduzido como energia sexual. E na medicina chinesa, em geral, se traduz como a essência, que é muito engraçado. Quando eu estou dando aula para os meus alunos de medicina chinesa, são alunos que fazem pós-graduação em medicina chinesa, eu pergunto o que é Jing, eles respondem essência. E eu pergunto o que é essência, eles respondem Jing. Não é muito bom você trocar um termo em chinês que não significa nada por outro em português que também não significa nada para eles. Então, vamos mergulhar fundo no ideograma, especialmente nesse conjunto de ideogramas aqui, que são chamados os três tesouros, né? Sanbao em chinês. Então, Jing e Shen representam a força mais yang possível de criação do universo, a força mais yin e a força intermediária. Então, no taoísmo, tudo que existe é composto dessas três forças. Essas três forças, elas são o que emerge do caos original que deu origem à criação. E essas polaridades entre Jing e Shen constituem a cisão primordial do universo, que ela é reunida através da força vital. Então isso já seria mais uma aula de filosofia, que vai ser mais adiante. Aqui a gente só quer falar um pouco sobre o ideograma em si, para a gente poder ter noção do que a gente está falando quando vocês estão escutando o Jing, né? Então, o ideograma, ele mostra do lado de cá, isso aqui se chama raiz do ideograma, o que eu estou mostrando aqui, tá? O que está à vista. Então, a raiz do ideograma é o que dá a raiz da ideia, vamos dizer assim. E essa raiz significa grãos de arroz. Essa parte aqui de baixo, né, que está à mostra agora ali embaixo, ela é o desenho de um cadinho de um alquimista. Cadinho é um nome de um pote onde se colocam coisas para serem aquecidas, em geral a temperaturas altas, e através desse aquecimento elas são transformadas. Né? Então, dentro desse cadinho, que é o traço aqui representando, esse traço representa o elixir da vida. É uma substância capaz de fazer a vida brotar. Bom, e essa outra parte do ideograma, que está à mostra aqui em cima, é a imagem de plantas brotando do solo. A planta que quebra a semente e brota. Ora, vamos pensar então. O que significa arroz para o asiático? É a mesma coisa que pão para o ocidental. É como se fosse a nutrição ou a fonte de uma vitalidade que vem da nutrição. Também tem o simbolismo da semente, o arroz, né? Então, é algo que se guarda em sementes, uma força nutritiva que se guarda em sementes. Então, o cadinho é o símbolo do processamento, mas não de qualquer processamento nesse caso, né? O nome desse cadinho chinês é Tan, então você vai escutar esse nome em Tantien, por exemplo, o espaço da sua barriga, né? Atrás do umbigo, um pouco abaixo do umbigo. E Tan, então, significa um espaço de processamento para que o elixir da vida se forme. E esse elixir, então, ganha a capacidade de fazer a vida ser gerada, né? Que é a imagem das plantas que estão brotando. Então, quando os antigos pensavam Jing, eles pensavam nessa força universal que é capaz de gerar a vida. Essa força está contida em sementes, e essa força ela é processada de uma determinada maneira que sai de um estado cru e é então capaz de dar a vida. Então, o acúmulo dessa força e o processamento dessa força, então chamado cultivo de energia sexual e refino de energia sexual ou circulação de energia sexual,
são conceitos fundamentais no trabalho taoísta. Lembrando que para o Tao, você não vem com a energia sexual pronta, muito menos refinada. Então não basta desbloquear. Então aqui traduzindo, Jing seria a força de geração contida em sementes que podem dar a vida para e eternamente renovar os 10.000 seres. 10.000 seres é um termo que os taoístas usavam para falar da multiplicidade da vida, da multiplicidade das formas de vida, né? da vida em corpo. Então, no nível do corpo humano, o Jing é uma semente capaz de conter a força de geração necessária para conceber uma criança e sustentar a sua vida após o nascimento. Então, Jing fala de uma potência que é capaz de gerar vida e de manter essa vida. Todo o processo de criação das células do seu corpo, ele consome Jing, ele consome a mesma energia que vai te dar prazer na sexualidade. Ok? Então, nos áudios, quando você escutar Jing, na maior parte das vezes você vai estar escutando o nome para energia sexual, que é curta a tradução, como vocês podem ver. Seria a energia capaz de gerar vida. Okay? Mas sim, ela se manifesta na sua sexualidade, ela se manifesta na produção do esperma, do sangue menstrual, na sua capacidade de sentir prazer e um monte de coisa que a gente vai ver na teoria adiante. Ok? Então, Qi, a vitalidade. Qi tem a mesma raiz do ideograma aqui, né, de arroz. Só que agora esse arroz está dentro de uma panela, sendo cozido e exalando um vapor. Então o Qi ele é pensado como o vapor que exala do Jing. Você cozinhar o arroz e o vapor que sai desse cozimento é o que se traduz no Ocidente como sopro vital ou sopro da vida. É o termo mais utilizado em medicina chinesa, né? É Qi, certamente aparece muito mais do que Jing. Mas o importante aqui é a gente entender que o próprio ideograma mostra o Qi como uma sublimação do Jing. Ele está pegando algo denso e, ao aquecer, faz ele virar vapor. E o vapor aqui representa não só o sopro, mas algo que está entre a matéria e a energia. É algo que você consegue ver, mas quase não vê. Que você toca, sabe que está ali, mas não consegue pegar. Então o Qi é o elemento de transição, melhor, a força vital é o elemento de transição entre o Jing, que representa cá entre nós a força que gera a própria matéria, e Shen, que seria a luz, ou o espírito, né? Então aqui vocês vão ter que fazer um exercício imaginativo forte, porque não é tão óbvio perceber esse movimento. Mas aqui na parte de cima você tem o que a gente chama do polo celestial. O polo celestial é o ponto do céu que não se move, as estrelas se movem ao redor desse ponto. Aqui abaixo você vai ter as Lua, Sol e estrelas lançando raios de luz para a Terra. E aqui do lado, uma das interpretações é que você tem um homem em posição de oração ou de prece recebendo essa luz. Bem, o simbolismo do Shen ele é o reverso do simbolismo do Jing. Enquanto no Jing, por exemplo, você tem um movimento que é do refinamento que se faz no que está abaixo subindo, no Shen você tem algo que está acima descendo. Então isso é muito importante. O ideograma ele mostra os sentidos. O ideograma é uma linguagem simbólica, né? E aqui, se você tem como posso dizer, uma dificuldade de ver, é porque essa raiz aqui que está aparecendo agora, que eu estou mostrando, ela é uma raiz que está condensada. Então, quando a gente estuda isso em livros de etimologia de ideograma, você vê o desenho completo. Então, quando o desenho é completo, fica mais fácil de enxergar as coisas, tá bem? É porque, para simplificar a escrita, você tem essas condensações. Bom, mas então Shen representa
a luz estelar, ou a luz, e o símbolo da luz é o símbolo da consciência. Então, o texto que fala sobre consciência, ou o áudio que fala sobre consciência, quando vocês escutarem a palavra Shen, então está se referindo a esse ideograma, a essa tríade, essa chamada grande tríade, ou então os 3 tesouros, são os componentes do universo e, enfim, tudo que se manifesta possui uma combinação desses 3 aspectos do universo. Ok? Então, Jing você vai escutar traduzido como energia sexual, Qi você vai escutar em vários locais, por exemplo, Qigong, né? Qigong significa a habilidade de produzir força vital ou de mobilizar força vital, e Shen você vai ver traduzido como mente ou como consciência, mas no áudio sobre filosofia taoísta a gente explica melhor. Certo? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima aula.